Prontinho. Aconteceu que o vídeo interrompeu, chegou uma mensagem aí e acabou com a nossa gravação. Tá bom? Mas vamos continuar a partir daqui, fazer mais uns 10 minutos de vídeo para compensar e envio os 2 vídeos aí para vocês. Tá bom? Então, como eu estava falando, tem gente que quer ficar no seu lugar. Se os governos dessem condições, apoio para essas pessoas, elas não deixariam os seus lugares e iriam para a cidade. Certo? Inchando a cidade, sobrecarregando os recursos já limitados da cidade. Não que a gente tenha raiva que o povo vem para cá, mas o povo nem queria estar aqui. Muita gente gosta mesmo da área rural, gosta mesmo da área do campo. Vem para a cidade por uma questão de sobrevivência, de necessidade, tentar uma vida melhor. Certo? Aí, por exemplo, os governos municipais já não dão nem as condições necessárias para uma pessoa viver numa cidade. Quando a gente tem a precariedade das escolas, da saúde, do emprego e da renda, das moradias, né? Da saúde, certo? Então já é dificultoso com a quantidade de pessoas que já está aqui, porque a cidade ela não cresceu, ela inchou. Porque a população cresceu, mas a infraestrutura, o saneamento básico não cresceu junto. Aí, além da própria população urbana crescer, ainda vem o povo do interior no chamado êxodo rural. Então, sobrecarrega. Como eu estou dizendo, não é questão de ser contra as pessoas virem para a cidade para tentar uma vida melhor. Todo mundo tem esse direito. Eu estou dizendo, se houvesse um maior comprometimento dos governos, sejam eles municipais, estaduais e federais, certo? A gente teria uma melhor condição e evitaria tanto esse êxodo rural. Certo? Que acaba, pela falta de estrutura da cidade, agravando os problemas da cidade, que a gente vai falar depois. Então, o êxodo rural é um dos fatores que também agrava o problema da zona urbana. Tá certo? Ok? Deu para entender, não é isso? Então, como eu falei, muita gente queria ficar na sua terra, ficar no seu lugarzinho, né, com a sua vaquinha, certo? E peleja até o último momento, eu adoro essa palavra, peleja. As pessoas pelejam até o último momento, né, até que não dá mais, ou por conta da seca, ou dos fatores que eu já expliquei no vídeo anterior, pressão dos latifúndios, dos minifundos e tal, as pessoas acabam deixando o interior e vindo para as grandes cidades. Né, fazendo o que a gente chama de êxodo rural. Então, tem uma musiquinha aqui que eu vou cantar para vocês que fala um pouquinho disso. Vou soltar aqui, né, o som. Vamos nos ligar na letra, né? A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de poção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, só deixa o meu cariri no último pau de arara, só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com um chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude, quem pode a terra natal, em outros campos não para, só deixo o meu cariri no último pau de arara, só deixo o meu cariri no último pau de arara. Não dá para ver pela música, né, que a resistência do homem, o amor pela sua terra, certo? E ele não quer ir para a cidade, não quer ir para Canto Muro, ele quer ficar na sua terrinha, né? Porque quando chove, fartura tem de montão. Enquanto a vaquinha dele, ó, a pecuária, enquanto a vaquinha dele tiver o couro e o osso, ele está lá, nas suas terras, fazendo sua agricultura de subsistência, e por aí vai. Tá ok?
Inclusive ele fala da questão, por exemplo, esse êxodo que se deu para cidades grandes, como no Nordeste, principalmente Fortaleza, Recife, Salvador, e também para outras cidades do Sudeste, como São Paulo, né, ele se dá de uma forma muita gente não foi por gosto, mas claro, a própria cidade já é um atrativo para isso, tá certo? Mas muita gente queria ficar na sua terra, cultivar, e no Nordeste, além de todos os problemas que eu já citei relacionados ao campo, tem a questão da seca. Então muita gente fugindo de seca. Nós tivemos secas emblemáticas aqui no Ceará que viraram até livro, né? Tem um 15 da Raquel de Queiroz, fala da seca de 1915, né? Então muitas outras secas, né? Então a gente sabe que aqui no Ceará tem um ditado que diz assim: o tempo está tão bonito para chuva, porque a gente gosta de chuva, porque na agricultura se precisa de água, e nós vivemos numa região com problemas hídricos sérios, né? O próprio gerenciamento da água é feito errado, porque no Nordeste chove sim, chove muito, só que chove num período mais específico do ano. Então o resto do ano você tem a questão da evaporação, da infiltração da água nos solos, mas no Nordeste chove bastante, no Ceará chove bastante. O problema é que não se tem um bom gerenciamento desses recursos hídricos. Uma interligação de bacias, mais construção de açudes, poços profundos, tudo seriam mecanismos importantes porque a seca no Nordeste ela vai sempre existir, uma questão histórica, uma questão da característica do semiárido, existe esse período de estiagem. Mas a gente pode sim, como o Estado de Israel, que é um país lá do Oriente Médio, fez, fazer um melhor programa de gerenciamento das águas do Nordeste, ou seja, dos recursos hídricos nordestinos. Né? A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, quer dizer, chovendo você tem fartura no interior o tempo todo, certo? Agora, a própria questão da escassez de água no Nordeste, que é uma questão sazonal, às vezes ela é mais intensa, às vezes ela é menos intensa. Por exemplo, esse ano nós já tivemos uma boa quadra chuvosa, mas tem anos que essa quadra chuvosa ela é menos, digamos assim, intensa. Então nós temos inclusive agora a transposição das águas do Rio São Francisco, né? Porque muitos rios do Nordeste eles são rios intermitentes. O que são rios intermitentes? São rios que secam em determinado período. O Rio São Francisco, por exemplo, ele é um rio perene, ele não seca. E por conta disso, estão fazendo, já fizeram, um já está pronto, e o outro vai ser inaugurado agora, inclusive o próprio presidente da República vai vir inaugurar agora nesse final de semana, certo? A transposição do São Francisco. Transposição de água, trazer a água lá do Velho Chico para cá, para a região do Nordeste setentrional, que é a região mais castigada pela seca no Nordeste. Então, essa água ela vai ela vai vir pelo eixo chamado eixo norte, são as águas do eixo norte, ela vai se interligar com a maior bacia do Ceará, que é a bacia do rio Jaguaribe. O rio Jaguaribe, ele é um rio perene hoje, ele não seca. Rio perene não seca, intermitente seca. Tem também os rios efêmeros, que é aquele que só aparece no período que está chovendo mesmo. Aí depois eles somem, desaparecem. Né? Então, o rio Jaguaribe já foi considerado o maior rio seco do mundo. Hoje ele não seca mais. Por que, professor, que o rio Jaguaribe não seca mais? É porque o rio Jaguaribe ele foi construído ao longo de muitos anos, muitos açudes ao longo do seu curso. No alto, no médio e no baixo curso foram construídos açudes. Então esses açudes eles vão liberando a água, certo? Quando está chovendo muito, evidentemente se libera mais. Mas quando num período que não está chovendo, os açudes vão soltando a água devagarzinho, paulatinamente, aos poucos. Então isso garante que tenha água no leito do rio Jaguaribe durante todo o ano.
Então é um rio que não seca mais por conta disso. Por isso que eu estou dizendo, essa interligação das bacias no Ceará, no Nordeste como um todo, seria uma grande medida, né, para se, digamos assim, amenizar a questão hídrica do Nordeste. Certo? Porque, como eu disse, períodos de estiagem, períodos que vai chover menos, sempre vai existir. Mas há de se fazer um melhor gerenciamento das águas do Nordeste. Nós temos rios do Nordeste que tem um volume de água muito grande, como, por exemplo, o Rio São Francisco, que eu já citei, que é a bacia do Nordeste, mas eu tenho outros também, como, por exemplo, o Rio Parnaíba, que divide ali o Piauí do Maranhão. Então, também é um rio perene. Inclusive, tem um vale lá de aquífero muito importante, que é o Vale do Gugueia. Certo? Então, como eu estou dizendo, a água ela é importantíssima para a questão da agricultura, ela é importantíssima para a questão da pecuária. E, claro, na cidade. Imagina uma cidade como Fortaleza sem água. Seria uma calamidade. Fortaleza, inclusive, já correu o risco de ficar sem água. Certo? Foi por conta disso que se fez uma grandiosa obra também de transposição, que no Ceará, chamada Canal do Trabalhador, certo? Onde pegou-se a água do rio Jaguaribe, que é um rio perene agora, e trouxe aqui para Fortaleza, através de um canal que eles fizeram no semiárido, né, se interligando aos principais açudes que abastecem a nossa cidade de Fortaleza. E depois a gente vai falar sobre isso, né? Que a gente vai também falar a própria questão dos impactos do êxodo rural sobre as cidades. Tá certo? Quando a gente vai falando da questão urbana, né? Que a gente tem muitos problemas na cidade, violência, né? E tal, por aí vai. E entre eles tem relação direta com esse êxodo rural. Aí a inter-relação, né? A dependência extrema entre cidade e campo. Mas vamos fazer aqui umas 3 questões. Vamos lá. Vamos lá, 7ª questão. Posso dizer? Vamos lá. E, inclusive, dá até para você responder essa questão também, se você olhar o vídeo anterior ao vídeo que eu gravei há pouco, né, que eu tive que fragmentar exatamente por conta do problema que deu aqui. Então, vamos lá. Quais os 2 principais tipos de agricultura e quais os 3 principais tipos de pecuária? Quais os 2 principais tipos de agricultura e quais os 3 principais tipos de pecuária? Então, a agricultura eu tenho 2 principais, pecuária eu tenho 3, né, como eu expliquei. Vamos lá, resposta. Ok? Então está aí a resposta. Quais os 2 principais tipos de agricultura e quais os 3 principais tipos de pecuária? Espero que esteja dando para ver aí, certo? Eu desliguei a luz porque ela fica como um solzinho aqui no meio do quadro. Então, agricultura, principais, voltada para o autoconsumo, subsistência. É a agricultura que abastece em amplo mercado, a agricultura comercial. Então, quem não está vendo aí, certo? Agricultura de subsistência, agricultura comercial. Ok? Pecuária extensiva, pecuária intensiva e pecuária semi-intensiva. Ok? Pronto. Vamos só mais uma questão, tá bom? Posso dizer, né? Vamos lá, 8ª questão. Vamos lá? Pronto. Como chamamos a saída das pessoas da área rural para a área urbana, ou seja, do campo para a cidade? Como chamamos a saída das pessoas da área rural para a área urbana, ou seja, do campo para a cidade? Resposta. Resposta: êxodo rural.
Resposta: êxodo rural. Saída ou deslocamento das pessoas da área rural para a área urbana. Êxodo, que é saída, êxodo significa saída, é uma palavra inclusive da Bíblia. Êxodo, saída aí da área do campo para a cidade. Êxodo rural. Já expliquei os diferentes motivos que ocasionam o êxodo rural. Ok? Só duas questões hoje, certo? Ok? E agenda? Ok? Tá aí a agenda. Bom dia e boa tarde para vocês. Ficando por aqui. Ok? Tchau, tchau, beijos.